Só que eu quero hoje mostrar para você, a gente está fazendo os domingos da confirmação de Deus. Começamos domingo passado. Hoje é o segundo, faltam mais 2. E eu estou pedindo para Deus confirmar suas bênçãos, trazer para você boa notícia, confirmando a sua bênção em nome de Jesus. E eu vou voltar a falar sobre isso. Só que eu preciso entender, você também, que Deus tem essa visão de raio-x, né? Ele vai além do que a gente pode ir, vai além do que a gente consegue ver, além do que a gente consegue ver. Então eu quero que Ele confirme a minha bênção, claro que eu quero, mas Ele vai olhar para mim. Ele não vai fechar os olhos e vai jogar a bênção. Ele não é nem o Silvio Santos para ficar jogando aviãozinho de dinheiro para você. Amém, irmãos? Ele vai olhar para a gente. E quando Ele olhar para mim, Ele não vai olhar com os olhos da minha esposa, com os olhos do meu vizinho, com os olhos do meu pastor. Ele vai olhar com visão de raio-x que Ele tem. Ele vai me mapear todo. Hoje tem tecnologia. Se você chegar com um carro numa loja que tenha essa tecnologia, eles pegam lá um aparelho, prende no carro lá, um cabo lá, e o aparelho vai mapeando o carro todo, e o aparelho mostra o que o carro tem de ruim. É a tecnologia, que não é nem tão nova assim, mas só está melhorando. Mas não tem isso agora? Quem já levou o carro e viu, não é? Aí ele vai, ó, é isso, todos esses defeitos aqui tem que fazer. Aí se você tem bala na agulha, você faz. Se não tem, continua andando com o carro fazendo barulho. Mas aí você já tem todo o diagnóstico, né, do que está ruim ali. Deus, com sua visão, que eu estou chamando aqui visão de raio-x, Ele olha para a gente e Ele sabe, poxa, eu quero confirmar a bênção desse rapaz. Mas quando eu olho para ele, poxa vida, a mente dele está lá. O desejo dele é isso. A prática dele, quando está escondido ou sozinho, é essa. Eu queria tanto confirmar essa pessoa, mas eu não posso. Amém, irmãos? Vamos começar a nossa mensagem no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá. João, capítulo 1. Vamos fazer uma introdução aqui. Já fiz, né? Mas esse versículo também serve disso. O Natanael um dia recebeu um convite de um servo de Deus chamado Filipe. Filipe estava passando assim, aí viu o Natanael debaixo de uma árvore, aí falou assim, Natanael, vamos lá. Vamos para onde? O Messias chegou, o nosso Salvador chegou, o Cristo. Vamos lá conhecer o Cristo. E ele fala assim, ele veio de onde? Ele veio de Nazaré. E o Natanael falou assim para o Filipe, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque a profecia dizia que o Cristo viria de Belém. Mas, se você for lembrar, eles moravam em Nazaré, o José e a Maria, mas ela ainda grávida, eles tiveram que fugir, sair de lá, e ela entra em trabalho de parto exatamente aonde? Em Belém. Para se cumprir a profecia que dizia que o nosso Cristo viria de Belém. E lá, naquela manjedoura, ele nasce em Belém, para cumprir a profecia. Aí ele fala, ele veio de Nazaré. Aí o Natanael fala assim, mas pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Tá, Natanael, para de murmurar, vamos lá ver. Aí foram os dois encontrar Jesus. É isso que a gente vai ver aqui agora. 47 em diante. Jesus viu Natanael vir ter com ele. E disse dele, eu estou lendo João 1, versículo 47, tá? E disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? E Jesus respondeu-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Para aí, olha para mim. Diga de novo, visão de raio-x. Amém, irmãos? O Natanael nunca tinha visto Jesus. Consequentemente, Jesus nunca tinha visto o Natanael. Fisicamente. Como eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo. Eles nunca tinham se cruzado, como dizem. Entende? Mas quando Natanael estava lá debaixo da árvore, quando o Filipe passa para chamá-lo, eu não sei o que ele estava ali orando, mas eu
eu até gosto de entender, assim, de compreender que ele estava ali fazendo uma oração, querendo conhecer o Messias. Né? Os judeus estavam ansiosos para ver o Messias prometido, o Salvador, o Cristo prometido. Eles ansiavam muito por isso. Era uma época que Roma está tomando cada vez mais força e sendo mandando no mundo, né? Roma, nessa época, está mandando e está se fortalecendo. E os judeus, que já tinha sido um povo muito poderoso, agora é um povo oprimido. Então, só que a profecia dizia de um libertador, de um salvador, um Cristo que apareceria, um Messias que mudaria a história. Então, eles ansiavam muito por isso. Eu entendo, então, que debaixo da árvore, o Natanael devia estar querendo, eu quero ver o Cristo, envia o Messias, eu não quero viver desse jeito. Mas quando o Filipe fala, vamos lá, ele veio de Nazaré. Nazaré? Poxa, aí você está brincando comigo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o Filipe fala, vem ver. Aí ele vai. Quando ele vem, Jesus olha e ele já aponta logo o dedo para ele. Ó, aí está vindo um verdadeiro israelita, um verdadeiro judeu. Está vindo aí agora. E não há culpa nele, não há dolo nele, não há pecado nele. E ele olha e fala assim, você me conhece de onde? Aí ele falou, antes que o Filipe te chamasse, eu já vi você lá, fazendo aquela oração. Aí, como é que eu falo? Desbancou Natanael, né? Fez ele cair, fez ele perceber. Irmão, Jesus conhece você melhor do que você mesmo. E é bom que você entenda isso, porque você tem falhas, como eu tenho, como todos nós temos. E nós queremos a confirmação de Deus, por um milagre, ou simplesmente a confirmação de que nós somos uma pessoa liberta e salva. Temos a vida eterna. Ele morreu para que eu tivesse essa vida eterna. E ele vai confirmar tudo isso. Só que quando ele olha para mim, ele olha e vê todos os meus defeitos, vê todas as minhas falhas, vê tudo que eu já fiz um dia, do que eu estou fazendo, ou do que eu pretendo fazer. Ele mapeia completamente a minha vida. Ele me enxerga por dentro e por fora. Ele me vê por completo. Nem eu mesmo consigo me ver do jeito que ele me vê. O Natanael é desbancado, ele recebe aquele impacto, porque ele fala assim, de onde o senhor me conhece, afinal de contas? Quem contou? Filipe, você contou uma história para ele, né? Acontece muito isso, né? Às vezes a pessoa vem na igreja, convidada, né? Aí o pastor prega, e é a vida da pessoa todinha. Eu já recebi vários testemunhos assim. Aí a pessoa volta para o marido, digamos, o marido, vira para a esposa, você está contando minha vida para o pastor, é? Ele está falando tudo isso lá no altar, é a minha vida toda. Você está contando para ele, por isso você me trouxe aqui, né? Aí a pessoa não consegue entender que há um Espírito, e eu vou falar sobre isso com você, que é o Espírito de Deus que te vê, que te enxerga, que conhece você por dentro e por fora de todas as formas, que sabe a intenção do seu coração, que sabe quem você era, quem você é, em quem você vai se tornar. Ele sabe tudo. Por isso que eu falei, visão de raio-x. Amém, Jesus? É diferente, nós não temos essa visão. Vamos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Bom, aqui, no primeiro livro de Samuel 16, o rei de Israel é o rei Saul, é o primeiro rei de Israel. Só que se você for olhar o capítulo 10, você vai ver que o Saul foi escolhido pelos homens e pela capacidade humana que ele tinha. Então os homens olharam para o Saul, eles queriam um rei, até então é Deus que está reinando sobre eles, até então, Deus que reina sobre ele, Deus só colocou juízes para julgar o caso deles, mas é Deus que reina. O povo de Deus vê em volta deles todas as nações com seu estilo monárquico, com seu rei tomando conta. E eles não tinham rei. O rei deles era Deus.
Eles tinham juízes que julgavam suas causas. Aí o povo começa a pedir um rei. E Deus não gosta disso não, aliás, Deus fica chateado com eles. Deus fala, o meu povo não me quer mais do lado. Ele fica aborrecido, ele fala com Samuel. Aí, então vamos dar um rei para eles. Eles querem um rei, vamos dar um rei para eles. Irmãos, e Deus deu até a dica que não ia dar certo. Deus mostrou que não ia dar certo, mas mesmo assim, eles olharam para o Saul era forte. A Bíblia fala que daqui para cima, ombros largos, era bonito. Sobressaía. E eles escolheram pela aparência. É o homem achando que consegue ver além. Não consegue. Não consegue. Não seja prepotente achando que você consegue ver além. Não consegue. Aliás, tem gente que sabe escolher muito bem seu caráter. Esconder, perdão. Tem gente que sabe esconder muito bem o seu caráter. Você parece que é muito amigo. Mas na primeira oportunidade, você vai ficar frustrado porque a pessoa consegue esconder bem o caráter ruim da pessoa. Isso é demônio, tá? Não pensa que isso não é demônio, não. É demônio. Mas Deus vê tudo isso. A gente não consegue. O homem não tem a mesma visão. Eu não vou ler o 1 Samuel 10. Eu vou ler o 1 Samuel 16. Você pode ler o 10 depois. Mas lá, eles escolhem o Saul. E quando o povo se reúne para levantar Saul como rei, o Saul desaparece. Aí Deus acha o Saul atrás das bagagens e avisa o Samuel. Deus falava com Samuel, um grande profeta. Samuel, o Deus deles, o rei deles, o rei que eles querem, está escondido lá atrás da bagagem lá. Deus já estava mostrando, sim ou não? Que não ia dar certo? Não, já estava mostrando. E aí, quando pegam ele, colocam ele lá, e aí ele sobressai, porque ele era maior, mais forte, era guerreiro. Ele tinha valores, tá? Ele tinha valor, mas Deus não tinha escolhido. Até então, Deus nem queria que o povo dele tivesse um rei. Mas escolheram ele como rei. Deus mostrou. Os inimigos, a Bíblia fala que os filhos de Belial, depois você pode ler, acho que no versículo 27, se eu não me engano, no versículo 27 de 1 Samuel 10, mostra os filhos de Belial, homens malignos, indo contra. Incrível, irmão, como é que o povo que não é de Deus enxerga coisa e o povo de Deus devia enxergar e não enxerga às vezes. E esses filhos de Belial foram contra. E aí a Bíblia fala, Deus mostrando que o Saul fez ouvido de surdo, fingiu que não estava, que aquele povo não estava contra ele e seguiu a vida dele. Mas aí o Saul começa a falhar. Era a derrota anunciada já. E ele começa a falhar. E Deus então decide acabar. Chama o Samuel. Samuel, não quero mais o Saul como rei. Agora é eu que falo. Tudo tem limite, tá, pessoal? Não brinca com Deus não, que tudo tem limite. Ele é misericordioso. Ele me perdoa. Ele é misericordioso. Ele me perdoa. É verdade, é misericordioso e perdoa. Mas até Deus tem os seus limites. Uma hora ele vai falar assim, chega. Você está brincando com a minha cara. Chega. E aí a coisa pega. A coisa pega. E foi assim com Saul. Foi desse jeito com Saul. O Samuel até chegou a clamar pelo Saul. Eu estou falando, você pode ler depois, 10, 11, 12, até chegar ao 16. Ele chegou a clamar pelo Saul e Deus falou assim, Samuel, para, não ore mais pelo Saul. Ele até proibiu o Samuel de orar pelo Saul. Não ore mais por ele. E eu já separei uma pessoa, e é aí que a gente vai chegar. Vai lá na casa de Jessé, o belemita, e eu escolhi um dos filhos do Jessé para se tornar rei do meu povo. E é aqui que a gente chega. Porque ele vai lá, e quando ele chega lá, ele comete o mesmo erro, o Samuel, grande profeta. Ele comete o mesmo erro que o povo cometeu escolhendo Saul. E aqui que eu quero chegar com vocês. Versículo 7 diz assim. Vamos ler o 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde? Coração. Sim. Amém, Jesus? Dessa mesma forma, todos os 7 filhos, eram 8 que o Jessé tinha, todos eles passam e Deus vai negando, e vai negando, e vai negando, e vai negando, até que acabou. O Eliabe era também de aparência, igual Saul, era forte, e era do exército de Israel. Com olhos humanos, só pode ser ele. Só pode ser ele, experimentado em guerra, homem forte. Só pode ser ele que vai reinar. E o Samuel, ele se precipitou. Irmãos, a pior coisa que tem quando você se precipita em julgar as pessoas pela aparência. Eu contei outro dia um testemunho aqui de uma senhora que estava em depressão profunda e se converteu numa igreja que eu fui pastor, e eu batizei essa irmã, e ela ficou feliz da vida, começou a fazer parte da terceira idade, do evangelismo, uma bênção. E um dia ela chegou muito triste para falar comigo. Eu falei: o que houve, irmão? Você está triste desse jeito? Pastor, o senhor viu que eu trouxe minha filha na outra semana aqui? Eu falei, vi ela aqui sim. Então, ela é da igreja tal, de tal lugar, assim, assim. Falou, não vou falar. Falou qual era a igreja, falou o local. E eu fiquei triste. Mas ela não veio contigo? Veio, ela veio comigo, pastor. Só que quando acabou, ela falou assim: mãe, eu até gostei da reunião, mas a senhora tem que ir para a minha igreja. E eu perguntei a ela: por que, minha filha, eu tenho que ir para a sua e não ficar na minha? E ela falou assim: pastor, ela falou: mãe, a sua igreja, o pessoal vai, e alguns vão de sandália, tem gente que vai de bicicleta, não tem, na minha igreja é diferente. E a mãe dela olhou para mim, a mãe, né? Falou comigo: pastor, eu já fui na igreja dela visitar. Parece até um desfile de moda. E é uma igreja rica, cheia de carrão e tudo mais. E ela está achando que Deus está nisso, pastor. Eu falei: olha, irmão, Deus é dono da prata e do ouro. E Deus quer prosperar vocês financeiramente, sim. Mas isso não significa que Deus está numa igreja onde todo mundo é rico e não está numa outra igreja que tem mesclado de pessoas bem-sucedidas e as pessoas que ainda estão buscando a bem-aventurança dela. Aí sua filha falhou feio. E ela falou: não, pastor, não sai da minha igreja. Eu estava perdida, depressiva, agora estou feliz, e agora é que ela quer que eu vá para a igreja dela. Não vou não, eu falei para ela: fica na sua igreja que eu fico na minha então. Tá certo. Não tem negócio de filho, até, irmão, até marido e esposa, que o ideal é andar junto, na mesma igreja. É o ideal, junto na mesma igreja. Mas se um quer sair e não é o que o outro está, não adianta. Se você forçar o seu marido ou forçar a sua esposa para ir, vai esfriar essa pessoa, você vai ter problema no seu casamento, vai ter problema na sua família, você está forçando uma coisa que só Deus podia forçar. Não faça isso. Vai orando, até que um ou outro seja convencido. Mas não tente levar a força. Amém, irmãos? É só uma dica aí. Só uma dica. A Bíblia fala então que ele ora por Eliabe e fala: é esse. E Deus fala: não, não é esse. Aí aparece o Abinadab, é esse, não é esse. Aí aparece o outro, é esse, não é esse. O Samar vem, todos, a Bíblia fala aqui, ó, versículo 10. Assim fez passar, pulei para o versículo 10 já. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Quer dizer, estranho. Ele me manda aqui e não escolheu ninguém? O que está acontecendo? Aí 11 diz: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, o mais novo, e eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e era de boa presença. Você está vendo que como é que fala? A aparência também é importante. Não é que a gente tem que ter cuidado com isso, de julgar as coisas pela aparência, né? E julgar pessoas pela aparência. Mas a aparência é importante, tá? A forma como eu me apresento é importante, tá? Ele era de boa presença, o Davi. Quando ele chega,
o Samuel vê que ele era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E que coisa boa. O Espírito de Deus se apodera do Davi a partir daquele dia. Agora presta atenção, o Davi, o que o Davi estava fazendo? Apacentando ovelhas. Mas não é porque ele estava apacentando ovelhas que ele se apresenta todo relaxado, não, irmãos. Aí tem ressalva a ser feita. Eu tenho que ter um cuidado. A aparência também importa. Entende? Não. Eu lembro de uma vez, a gente teve uma reunião de pastores, muitos anos já isso, tá? E eu tinha levantado um pastor, eu tinha levantado um pastor numa determinada igreja, da região onde eu fui líder regional. E eu levantei esse pastor lá. E bom pastor, inclusive. Até hoje somos amigos, é um bom pastor. E aí veio a primeira reunião ministerial, a primeira reunião de pastores. Aí eu reuni meus pastores, falei, reunião tal, com o pastor Rogério Postigo, na época era ele, o líder do estado, hoje é o pastor Michael Marques, né? Era o pastor, naquela época era o pastor Rogério. Falei, reunião com o pastor, você que eu acabei de levantar, pastor, também tem que ir, vá e vão participar dessa reunião ministerial. Reunião de pastores, irmãos, com o nosso líder estadual. E eu estou lá na frente. E aí quando eu olho assim, eu vejo ele lá em cima, esse pastor que eu acabei de levantar e colocar numa igreja, lá em cima, com a camisa do Flamengo. Tem nada a ver, não. Eu olhei assim, eu baixei a cabeça e falei, meu Deus, tomara que o pastor Rogério não pergunte. Se ele perguntar assim, de que região você é? E ele falar a região que eu era pastor, aí ele vai vir em cima de mim. Você não ensina seus pastores, não, que vim na reunião pastoral com camisa de time? Irmão, quando eu olhei aquilo ali, aí saiu, eu acho que saiu fumaça pelo meu nariz. Aí eu apontei para ele assim, desce aqui. Vai lá para fora. Aí corri para lá. Falei, irmão, você está de brincadeira? Você veio para o Maracanã? Você veio para a reunião com o seu líder do estado, primeira reunião pastoral, você veio com a camisa do Flamengo. Se eu sou seu líder estadual, eu te tiro da igreja agora. Que isso? A aparência, irmão. Você está indo para uma reunião ministerial, espiritual, com as suas lideranças, com camisa do time. Você está entendendo? Aí peguei firme com ele, falei firme com ele. Aí ele falou, poxa, pastor, eu nem me liguei. Eu nem me toquei. Eu falei, você tem que crescer. E ele cresceu, graças a Deus. Hoje está numa boa igreja, crescer. De vez em quando eu encontro com ele lá pelas reuniões, aí eu lembro para ele. Você lembra, né? Nunca mais faça isso. Não, nunca mais vou fazer uma coisa dessa. E nunca mais fez. Se tornou uma benção. Aliás, vai ser pai agora, recente. Daqui a pouquinho vai ser pai. A última raspa do tacho, digamos, né? Que a mulher já tem uma idade e engravidou. Quer dizer, a aparência também é importante. Só que eu não sou, e é aí que eu quero que você entenda. Eu nem você, nós não temos visão de raio-x. Quem tem isso é Deus. Eu não posso julgar as pessoas pela aparência. Quando Eliabe aparece, homem forte, e já era do exército de Israel. E o Samuel fala assim, é esse. Não era. Aparece outro filho, também do exército de Israel, também acostumado à guerra, também bonitão, também fortão. É esse. Não é. Aí vem o outro. É esse. Não é. Aí vem o outro, 7 vezes. Nenhum deles. Tem mais alguém? Tem um menino mais novinho, pastor de ovelhas. E ele vem. A Bíblia fala que ele era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Mas ele não estava cuidando de ovelha. Como é que ele estava com boa presença? Ele vai entrar diante do sacerdote, irmãos. Ele vai se apresentar a um profeta. Ele então se preparou para se apresentar perante um profeta. E ele aparece com boa presença. Ele não foi com a mesma roupa fedorenta dos animais que ele estava se atracando lá.
cuidando. A presença também é importante. Amém, Jesus? A aparência também importa. Eu só dei essa paradinha para você entender que também importa. Agora, espiritualmente, quem sou eu para julgar alguém por aparência? Eu não tenho essa visão que Deus tem. A pessoa parece que é muito amiga, mas está te apunhalando. A pessoa parece que é muito feliz, mas está querendo se matar. Você fica até chocado. Como é que essa pessoa cortou o pulso, tentou se matar, ela vive feliz, está sempre ali, e aí, sempre feliz. Como é que pode? A gente julga pela aparência, a gente não pode fazer isso. Amém, irmãos? Aí, para a gente dar sequência, ele faz aqui igual o Natanael, no versículo 11 até o 13, né? Não, eu já acabei de ler com vocês. Deixa eu ler com você agora, segunda carta aos Coríntios. É isso que eu quero agora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 20. Aqui tem uma coisa muito forte, irmão. Rapaz, mas naquele dia, eu vou te falar, naquele dia que eu vi aquele pastor com aquela camisa, na reunião com o pastor Rogério, meu líder estadual, todos os pastores ali, Jesus de Nazaré. Segunda carta aos Coríntios. Acharam a versão que eu tinha pedido, não? Poxa, que pena, aquela versão é muito boa. Não tem, né? Tem que baixar depois. Tudo bem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Não, o versículo é que é o 20. Versículo 20. Não. Vamos lá então. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém. Para a glória de quem? Dele mesmo, por nós. Cada bênção, cada promessa está nele, direcionada para você, para retornar para a glória dele. Cada milagre que você conquista, cada milagre que você conquistou, cada bênção que você conseguiu, está nele, já foi produzida nele o seu milagre, tá? É nele, para mim, para voltar para ele, em sentido de glorificá-lo. Então, prospere, cresça espiritualmente, abandone o pecado, vença o cigarro, vença a bebida, vença o pecado de prostituição, vença a miséria, prospere bastante, forme-se, seja uma pessoa muito abençoada, mas entenda, a glória é de Deus. Tudo que você recebe de promessa já está nele. Se você buscar, você vai encontrar. Se você esmiuçar a palavra, ela vai se revelar, porque já está nele. Já está. Já foi produzida. Já está nele. Cabe a gente buscar. E quando estiver cansado, você busca de novo. Esgota bastante, vai mesmo, porque vai chegar uma hora que essa palavra vai se revelar, essa promessa vai se revelar e vai se cumprir, e quando se cumprir, é Ele que vai ser glorificado. Amém, irmãos? Ele preparou tudo para que seja desse jeito. Através do seu Filho, Ele preparou tudo. Quando Jesus morre na cruz, ao terceiro dia ressuscita, aparece no espaço de aproximadamente 40 dias para várias pessoas, e depois sobe e se assenta à destra do Pai. Ele completa uma obra que é uma obra perfeita.
É uma obra, naquele momento, tudo que você precisa de promessa já está nele, para você, mas está lá, como se fosse um depósito em que você vai lá buscar. Diz, quando a gente compra coisa para a igreja de fora, e chega no correio, e aí tem que mandar, alguém tem que ir lá buscar. Mas digamos que venha no meu nome, a encomenda. Aí eu mando o pastor Ailson lá. O correio vai entregar a encomenda para ele? Porque essa encomenda está no nome de quem? No meu. Se eu chegar lá sem documento provando quem eu sou, eu vou conseguir retirar essa encomenda? Porque eu vou ter que provar quem eu sou. A Bíblia está dizendo então que a minha promessa está nele, a minha está nele, a sua também está nele, já foi produzida, já está lá, mas é você que vai pegar. É você que vai receber. E quando você recebe, você o glorifica. Está dando para entender? Ele vai olhar para você, com aquele olhar de raio-x, aquela visão de raio-x que eu falei, e vai mapear você. E vai observar se está na hora de você ir lá no correio pegar a sua encomenda. Se você tem a sua identidade. Porque tem gente que está na igreja há anos, mas ainda não tem uma identidade. São pessoas fracas, desculpa a expressão, mas que qualquer amizade, qualquer circunstância, qualquer situação faz ela ser infiel. Faz ela enfraquecer. Faz ela querer sair da igreja. Faz ela querer se afastar de Cristo. Faz ela cair no pecado. Ela não tem identidade. Ela não tem a identidade de Cristo. Entendeu? E como você vai lá retirar se não tem a identidade? Eu não tiraria. Mesmo que estivesse no meu nome, se eu chegar lá e não tiver uma identidade para provar que eu sou eu não retiro. É isso que Deus está falando. É essa identidade que a gente precisa ter. As pessoas precisam ver que o meu reflexo é dele. Elas olham para mim e entendem que eu sou de Jesus. Não é a aparência. Agora a gente não está falando da aparência física, a gente está falando do espiritual mesmo. Das minhas ações, das minhas atitudes. Não estamos falando da nossa roupa, do corte de cabelo, do carro que eu tenho, da casa que eu tenho, não. Nada disso. Estamos falando de identidade. A minha identidade tem que ser a Cristo. Amém, irmãos? Quando eu bater lá, Senhor, estou precisando da sua bênção. A luta está grande, está batalha. Ele vem com aquele olhar de raio-x dele. Esse é meu. Esse é meu. Esse tem a minha identidade. Pode entregar a encomenda para ele. Porque a Bíblia fala aqui, que porque todas quantas promessas de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Amém? Aí vai ficar melhor. No 21, diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. É Ele que vai confirmar. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito. Aonde? Irmão, quando eu li isso aqui, esse versículo 22, eu vou te falar, eu tremi. Alguns gostam de ouvir, eu vou falar então, me arrepiei todo. Tem gente que gosta disso, né? Me arrepiei todo. Eu entendi na hora que Deus me deu o Espírito Santo, mas Ele não me deu, não é meu. É o Espírito dele penhorado. Como se Ele estivesse dizendo assim, eu vou penhorar o meu Espírito a você, mostrando que eu tenho com você um compromisso de fazer o que eu falei, e um dia eu vou levar esse Espírito que está penhorado. O Espírito Santo não vai ficar na terra, não, ele vai voltar. Está penhorado no seu coração. É tipo assim, não é seu, estou penhorando. Eu estou prometendo que eu vou fazer. Se eu não fizer, está penhorado. Que coisa, irmão. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Então, Ele me dá o Espírito Santo dele como penhor
No meu coração ele coloca o Espírito dele como penhor para quê? Para que a promessa dele se cumpra e a glória dele seja feita. E ele possa confirmar a minha bênção. Diga assim, confirmação, mais garantia, mais promessas. Diga, confirmação é selo, selo. Garantia, penhor. Promessas, resultado. Ele selou a gente, irmão. Coloca aquela nova versão internacional, já que não achou a outra que eu queria. Coloca a versão internacional, aí você vai ver o que eu estou querendo dizer. Vai ficar mais claro, ó. Ele nos selou como sua propriedade. Eu pertenço a ele, irmãos. Eu tenho que fazer o que ele me manda. Eu não posso julgar as coisas pela aparência. Eu não posso fazer como o Samuel errou, julgou precocemente, não esperou. Tinha que ter visto todos os filhos primeiro, tinha que ter esperado Deus falar, é esse, como falou com Davi. Ele foi vendo a aparência, é esse, Deus. Não, é esse, não, é esse, não. Tá, é o de terninho e gravata, não. É aquele que está com roupa de pastor, é esse. E o Davi se apresentou diante do Samuel bem, com boa aparência. Embora fosse o pastor, estivesse servindo as ovelhas, não se apresentou de qualquer maneira, não. O Samuel veio ele com boa aparência. Amém, Jesus? E aí, o Samuel e todos os outros irmãos do Davi devem ter tomado um susto. Ele era mais novo. E quando Deus fala assim, levanta e unge, esse é o que eu escolhi para ser rei. O Samuel deve ter baixado a cabeça assim, caramba, será que é Deus falando ou é o diabo? O diabo se reveste de anjo de luz, sabia disso, né? Está escrito. Caramba, o Samuel não fez isso não, só estou comentando para criar um impacto, tá? É só uma brincadeira para criar um impacto. O Samuel não pensou isso não. O Samuel sabia que era Deus falando. Mas todo mundo deve ter ficado espantado. O quê? Imagina os irmãos do Davi, do exército de Israel. Do Davi não era do exército, não. O Davi ajudava, levava comida para eles. Ele não era de exército, ele era pastor de ovelhas. Imagine os seus irmãos, quando Samuel falou assim, ó, é esse. O que, Samuel? Deus falou que é esse. Tá de brincadeira. Sério? Nós 7, tudo do exército, preparado, e você vai ungir nosso irmão mais novo? Aí que luta com, que cuida da ovelha do pai? Foi Deus que mandou. Deus confirmou. Nós fomos... O que houve aí? Ah, achou? Quem é que está lá? É o Pedro? Depois eu vou te dar um abraço, Pedro. É o Pedrão. Como é que você falou que não tinha, irmão? É o Pedro, viu? O Pedro. Pedro, fica aí, Pedro. Não sai daí, não. Ó, colocou o seu selo de aprovação. É por isso que eu queria essa versão. Ele colocou o seu selo de aprovação em nós. Irmãos, pelo amor de Deus. Eu tenho selo de aprovação. A nossa Santa Ceia, eu compro o suco de uva que tem um selo de aprovação. E é por isso que eu compro esse suco de uva. Porque tem selo de aprovação. O órgão que aprova, mostrando que aquele suco realmente é 100% e é bom, foi lá e meteu o selo de aprovação. Você, então, tem garantia que está comprando um bom produto. A Bíblia fala, então, que ele colocou em nós o selo de aprovação. E aí, nos deu o Espírito como garantia. Fala, garantia. Deus me deu o Espírito Santo, irmãos. Dizendo assim, ó, estou te garantindo, Ednilson. Eu estou te garantindo, Ednilson, que eu vou estar contigo. Eu estou te garantindo, vai que você não vai perder. Se tem uma coisa que me deixa para baixo, é derrota. Irmãos, se tem uma coisa que, olha, é difícil ter, você sempre me vê assim, para cima, feliz, alegre, sempre estou assim. Mas se tem uma coisa, eu tenho até que vigiar. Porque se eu passo por um momento de derrota, eu começo a querer ficar para baixo. Minha esposa percebe na hora, minha esposa é coisa linda, irmão. Minha esposa é demais. Ela percebe na hora. Ela passa assim, olha, o que houve? Nada, tem alguma coisa. Nada, não, você está muito, não é assim? Seu semblante não é esse? Ela está acostumada com ver o maridão dela sempre alegre, quando eu encontro com ela, dou de cara com ela, aí o sorriso abre mais ainda, aquela paixão, aquela coisa toda. Mas quando ela passa e não me vê, e vê o apático, ela fala logo.
Aconteceu alguma coisa. Você está muito apático, muito parado. Mas qualquer situação que, pelo menos aparente, que eu vou ser derrotado naquilo, já me deixa furioso, já me deixa chato. Por quê? Porque eu tenho o selo de aprovação. Amém? Eu não posso ser derrotado. Eu tenho o selo de aprovação e Ele me deu o Espírito como garantia das coisas que Ele reserva para... Meu Deus do céu. Esse texto é demais, irmão. Deus te deu um selo de garantia de aprovação. Ele te deu o Espírito, penhorou o Espírito dele. Na outra tradução está penhor, né? Ele penhorou o Espírito dele, te dando uma garantia de que você, o que Ele tem reservado para você vai chegar. O que é isso? Amém, irmãos? É por isso que eu falei que eu me arrepiei. Quando eu fui olhando as versões, aí achei essa versão aí. Falei, Jesus, espera aí. Então eu tenho um selo, o diabo olha para mim e vê que eu tenho um selo de aprovação. Eu fui aprovado, Deus então me confirmou, meteu o carimbo em mim assim, ó, pá! Sangue do meu filho está contigo. E me carimbou, pá! Pronto. Tá confirmado. Está com selo de aprovação. E eu vou penhorar o meu espírito no seu coração para garantir a você que se você entrar na batalha com esse entendimento, eu estou contigo. Acabou, irmãos. Você está entendendo? Porque eu fico muito chateado quando eu vejo que eu vou ser derrotado em alguma coisa. Não consigo aceitar a derrota. Eu tenho dificuldade com isso. Não seja passivo com derrotas. Não comece a criar desculpas com as derrotas. Não deu certo, mas é por causa disso. Se Deus falou, era para ter dado certo. Só se não foi Deus que disse. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para enganar você. Se Ele falou, tem que se cumprir. Se Ele falou, tem que acontecer. Se você está falhando, fale com Deus para você não falhar mais. Ele vai te dar esse selo de aprovação. Ele vai te dar o Espírito Santo como garantia. É penhor, penhorado. O Espírito Santo não é seu. O Espírito Santo foi lhe dado como penhor. Foi penhorado no seu coração como garantia das coisas que Ele tem preparado para você. É forte ou não é isso? Amém, irmãos? Qualquer batalha que você esteja enfrentando agora, pense nisso. Eu não tenho como perder. Eu não vou aceitar mais essa derrota. Eu não vou criar desculpas. Estou passando por isso, mas é isso, é por causa é normal, fulano também passou, ciclano passou, também estou passando, é natural, é normal. E aí você vai aceitando, e o demônio vai entrando, e aquilo que era pequeno se torna grande, e quando você vê, já era. Já destruiu o lar, já destruiu o casamento, já roubou as finanças, sai um carro novo, volta o carro velho, tem que vender propriedade, tem que fazer um monte de coisa para tentar salvar. Não, nós precisamos colocar isso no coração. Ele colocou o seu selo de aprovação em nós. Meu Deus do céu. E Ele nos deu o Espírito como garantia das coisas que Ele reserva para nós. Então, eu tenho o Espírito Santo, Ele me foi penhorado pelo próprio Pai. Ele tirou o Espírito dele, penhorou esse Espírito no meu coração para me garantir, eu estou contigo, Ednilson. Amém, irmãos? Coloca isso no seu coração e você vai ver que esse selo de garantia, de confirmação, vai trazer resultado positivo para você. Lembre-se sempre que Ele tem essa visão. Ele tem essa visão de raio-x. Ele olha para você e Ele conhece você perfeitamente. E fale com Ele sobre isso. Senhor, o Senhor conhece meus defeitos, conhece as minhas falhas e conhece as minhas fraquezas. Sabe em qual frente eu estou guerreando e não estou conseguindo vencer. E eu preciso dessa vitória. E vai buscando, E esse selo de confirmação, de aprovação, está contigo. Nós temos o selo da aprovação. Amém, irmãos? Eu quero encerrar Salmos 37. E eu vou encerrar aqui com vocês. Meu Deus do céu, o Espírito Santo é o meu selo de garantia, irmãos. Jesus.
É demais, né, irmãos? É muita coisa, né? A Bíblia fala, irmão, que se levantar contra você o espírito do governador, você não deve deixar o seu lugar. Por causa disso. Você tem um selo de aprovação, ele te deu o espírito como garantia, penhorou o espírito no seu coração como garantia de que ele está contigo, e aí o espírito do governador se levanta e a gente começa a fazer acordo com ele. Tá, eu aceito isso, tá, eu aceito aquilo, tá, eu aceito aquilo outro. É uma coisinha aqui, outra ali, Deus vai entender. Não, se está errado, Deus não vai entender. Não tem que fazer acordo. Amém? Tem que entrar na batalha e guerrear, e lembrando que você tem o selo da aprovação, e você tem o Espírito Santo como garantia, foi dado a você o Espírito Santo como garantia de que ele está contigo na batalha. É forte, irmãos. Salmo 37. O Salmo 37 todo, vale a pena você ler e reler toda semana, né? Porque é forte demais, né? Eu quero ler o versículo 23 com vocês. Diz assim os 23. Os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu... Poxa, Deus tem muito prazer em você, muita alegria em você. Quando você está nos passos de um homem bom. Porque ele vem e ele confirma, ele bota o carimbo lá. Você está como um homem bom, uma pessoa andando nos caminhos do Senhor. Ele vem com o carimbo lá e ó, pô, aprovado. Agora recebe o meu espírito aí, é meu, e eu estou lhe dando como uma prova de que eu estarei contigo. O meu espírito que eu estou dando a você é a prova, é a garantia que eu estou contigo na batalha. Eu estou penhorando ele no seu coração, estou colocando ele aí como penhor. Um dia eu vou tirar, um dia você não vai precisar mais. Quando a gente estiver lá nos céus com Jesus, mas aqui vai precisar. Então está aí, penhorado, está com você, vai e seja feliz. Vá e vença a sua batalha. Vá e pare de errar. Vá e não peque mais como aquela mulher adúltera. Amém, irmãos? Deixa Deus confirmar seus passos. E Ele vai se alegrar com você muito. Só não esqueça do versículo 20, tá? Lá de 2 Coríntios. Coloca de novo, só na tela só para a gente poder encerrar aqui e entrar em oração. 2 Coríntios 1, versículo 20. Isso. Não, 20. Você está no 22. Eita, aí. 20, filho. Isso, filhão. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. Para a glória de quem? Mas por quem? Então, eu recebo, e quem é glorificado? É ele. Nunca esqueça disso. Eu conto um testemunho, vou ser rápido. Eu até ia contar depois esse testemunho, que eu já falei aqui, mas deixa eu falar rápido. Eu conto o testemunho sempre de um empresário que chegou na minha igreja, vindo de uma outra denominação, e que ele tinha um carro, eu lembro na época, era um carro usado, era o Safira, mas já velho, né? E ele tinha um apartamento pequeno. E ele começou a frequentar a igreja e começou a me ouvir falar de dízimos. Um dia ele falou comigo, pastor, eu acho que eu estou dando o dízimo errado. Eu aprendi errado. Eu tenho 2 fontes de renda. Tenho o meu trabalho e tenho a minha empresa. Ele tinha uma empresa de assessoria. E tem a minha empresa. Eu tiro o dízimo de dessa renda, a outra renda eu não tiro, porque eu acho que eu já tirei. Então eu não preciso da outra renda. Aí eu falei, mas a Bíblia manda trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Pastor, mas no fundo eu acho que eu me deixei enganar, eu queria. Mas agora o senhor está pregando, eu entendi. E eu vou dar o dízimo dos 2. Da minha empresa e do meu trabalho. Porque eu entendi que são todos os dízimos. Acabou. Eu vou ser fiel a Deus agora. E ele foi fiel. 6 meses depois ele me procurou. Ele queria que eu fosse consagrar uma cobertura que ele comprou no Recreio.
eu tinha abençoado o apartamento pequeno dele lá no bairro. Aí eu falei com ele, o que aconteceu? E ele falou, pastor, em dezembro, a gente conversou em novembro, em dezembro eu comecei a dar o dízimo das duas empresas, do meu trabalho e da empresa, como o senhor ensinou, como a Bíblia ensina. Não é nem eu, né? A Bíblia fala isso, trazei todos os dízimos. E ele começou a ser fiel. Ele disse que em janeiro, Deus dobrou o faturamento dele. Em fevereiro, ele dobrou o faturamento que tinha dobrado em janeiro. Março, ele dobrou o faturamento que tinha dobrado em fevereiro. Abril, ele dobrou o que tinha dobrado em março. Em maio, ele dobrou o que tinha dobrado em abril. Então, em 5 meses, ele, não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo não, tá, pessoal? Nem estou tentando te estimular nada, é um testemunho mesmo, forte. E ele, então, deu o apartamento dele e comprou essa cobertura, saiu de um Safira para um Hilux, entrou lá na igreja com um Hilux, também até um susto, um carrão prata bonito que só. E ele falou, pastor, Deus é demais. Eu falei, é. Mas aí ele prosperou, continuou prosperando, comprou outra casa, comprou uma casa nos Estados Unidos, e começou a ir para lá e para cá, para lá e para cá, e foi saindo da igreja, quase não ia mais. E um dia ele me procurou. Posso falar com o senhor? Pode. Vamos lá, vamos sentar. A gente é amigo, a gente já se conhece há muito tempo. Se eu for minha ovelha há tanto tempo. Porque ele não ficou mais na igreja depois disso tudo. Não foi mais minha ovelha depois disso tudo. Pastor, queria que o senhor me explicasse. Por que a fonte secou? Falou desse jeito. Falei, fonte secou? Pois é, eu estava lá, prosperei. O senhor conhece a minha história é muito linda. Eu ainda sou de Jesus, mas a fonte secou, não tá entrando mais. Eu estou até pensando em vender. Ele pensou primeiro em vender a casa dos Estados Unidos, depois pensou em vender, vendeu a casa lá na região dos Lagos. Tinha 2 lá, vendeu uma das casas lá, para poder, né, equilibrar as finanças. Vendeu uma das casas lá, estava pensando em vender a cobertura para poder arrumar. E eu pedi a Deus sabedoria, né? O que eu vou falar para esse homem? Nem é minha ovelha mais. O que eu vou falar para esse homem? Aí Deus falou na hora, irmão. Aí eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, não fica triste não. Quando o senhor começou a prosperar muito e adquirir vários bens, todo esse rebuliço que Deus fez na sua vida, jogando o senhor lá para cima, o senhor por acaso mudou a sua oferta e pensou na obra de Deus? Aí ele baixa a cabeça e falou, não, qual é a oferta que o senhor dá hoje? A mesma oferta de antes. Nesse período todo, o senhor continuou dando as mesmas ofertas? A mesma oferta. Ah, o senhor vai dizer então que é por causa da oferta que Deus secou a fonte. Não, não é por causa da oferta, é por causa da infidelidade, da falta de gratidão. O senhor não entendeu o que Deus fez na sua vida. O senhor tinha tudo para ser uma bênção para a obra de Deus, mas o senhor só pensou em você. Ah, falei, irmão. E ele não gostou não. Mas eu mandei, na lata assim. Mandei. E ele travou assim, não gostou do que eu falei, mas eu tinha que falar. Entende? E aí, ele depois nunca mais vi. Nem ligar para mim, ligou mais. Nunca mais eu vi, ele realmente ficou aborrecido comigo. Aí outro dia eu mandei uma mensagem para a esposa, para a filha, aí ele falou comigo, pastor, saudade do senhor, aí já estava... A coisa melhorou. Mas eu senti que por um bom período ele ficou sem falar comigo, não gostou do que eu falei. Mas eu tinha que falar. Tinha que mostrar a ele a razão pelo qual Deus parou de abençoar. Se tornou egoísta, pensando só nele. A bênção está em Deus, a promessa está em Deus para você